Olá pessoal, tudo bem? Então, novamente aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na nossa disciplina, que é a evolução das espécies. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber qual é o conceito de evolução das espécies. A evolução ela pode ser compreendida como sendo o processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Então, esse é o conceito de evolução. A evolução é a transformação que os indivíduos vão sofrendo ao longo do tempo para poderem se adaptar ao ambiente em que vivem. Ok, você tem aí uma figura mostrando o exemplo de evolução da espécie humana. Nós começamos lá com Australopithecus, tá? E chegamos ao homem sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então nós temos, portanto, a evolução humana que mostra que o ser humano ele nem sempre foi que nós temos hoje, de acordo com a teoria, de acordo com o entendimento que vinha a ser a evolução. Nós partimos de um ancestral primitivo e chegamos aos dias atuais com essa característica atual que é a do Homo sapiens sapiens, que é o nome científico do ser humano. Tá bom? Então, esse é o conceito de evolução. Agora, antes da gente falar sobre as teorias evolucionistas, é importante falarmos do criacionismo ou fixismo. O criacionismo ou fixismo, ele defende a ideia da criação especial ou divina, ou seja, que as espécies são imutáveis e que não sofrem transformações ao longo do tempo. Na verdade, o criacionismo ou fixismo, que defende essa ideia da criação especial ou divina, defende a ideia da criação de acordo com os relatos da Bíblia, os relatos bíblicos. Eu ilustrei, inclusive, o quadro do Michelangelo, onde esse quadro ele coloca aí o dedo de Deus, o dedo do homem, né, os dois encontrando-se aí nesse quadro, mostrando então que o homem sendo a espécie mais complexa e perfeita da criação divina, né, tem essa ligação com o ser superior. E aí é aquela coisa, gente, não estou aqui para discutir se isso existiu ou não existiu, essa criação especial. Nós estamos numa disciplina, que é a biologia é uma ciência, e o que nos resta discutir aqui é a teoria, a evolução, enquanto defendido pelos cientistas, né, enquanto teorias defendidas pela comunidade científica, tá bom? Logicamente que respeitando todos aqueles que creem, né, que têm a sua crença nessa criação especial divina, ok? Então aqui não entro nesse detalhe de discutir se realmente ocorreu ou não ocorreu, ou está ou não está ocorrendo a evolução. Longe de mim fazer isso aí. Então, vamos prosseguir, vamos continuar. Então, falamos então sobre teorias evolucionistas. Basicamente, quando nós falamos em evolução, nós falamos em lamarquismo e darwinismo. Tá? Lamarquismo e darwinismo. Então, primeiro, vamos falar sobre o lamarquismo. O lamarquismo foram as ideias defendidas por um cavaleiro da França chamado Jean-Baptiste de Lamarck, ainda no início do século XIX, por volta de 1809. Então, o Lamarck se baseava em dois princípios para explicar a teoria da evolução. Primeiro, lei do uso e desuso. E o segundo, que é a lei da herança de caracteres adquiridos. Bom, vamos resumir essa questão aí, explicando como é que ele defendia a evolução. Dizendo ele que se o indivíduo usasse com frequência determinada parte do corpo, a tendência é que essa parte ia se desenvolver. Agora, se não usasse, iria se atrofiar. E daí o que ia acontecer com essas partes que eram adquiridas ou que eram absorvidas pelo uso e desuso? Seriam transmitidas para os descendentes, para a sua prole. Então é entender o seguinte: se o indivíduo utilizar muito um órgão, tá? Qualquer que seja indivíduo, ser humano, animal, qualquer que seja ele
esse órgão tende a se desenvolver. Se não usar, se atrofia. E isso aí vai ser transmitido aos descendentes. Olha, vejam só uma coisa que ele tentou explicar a respeito do pescoço longo das girafas. Para Lamarck, a questão era simples. Ó. A girafa, ela de tanto esticar o pescoço para alcançar essas folhas que estão nas partes mais altas de uma árvore, ela foi adquirindo o pescoço longo. A figura mostra bem isso aí na sequência. Tem uma girafinha de pescoço curto, depois aparece uma girafinha de pescoço um pouco maior, depois médio e depois a girafa de pescoço longo. Então, como foi que ela adquiriu esse pescoço longo? De tanto usar o pescoço. Entenderam? E aí, essa característica de tanto usar o pescoço longo, era transmitida aos seus descendentes. Lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, foi assim que Lamarck tentou explicar como as espécies evoluem. Tá, depois a gente vai discutir se ele estava certo, né, nas suas premissas ou se ele estava errado. Depois a gente vai ver isso aí. Vamos ver, tá? Mas vamos lá. E aí, depois surgiu o Charles Darwin. 50 anos depois, esse cidadão aí inglês, né, esse cientista inglês, biólogo, médico, etc., um bocado de coisa. Ele então desenvolveu o que chamou de darwinismo ou darwinismo. E aí ele é responsável pela criação da famosa seleção natural. Então a história de Darwin é interessante. Ele casou com uma mulher rica, tá? E essa mulher bancou uma viagem que ele fez no mundo, inclusive passando aqui pelo Brasil, América do Sul, em que ele fez diversas observações dos indivíduos. E aí, observando os indivíduos, ele chegou à conclusão seguinte: olha, tudo é uma questão de seleção natural, tá bom? Então, os indivíduos são diferentes entre si, tá? Esses indivíduos diferentes lutam para sobreviver, os mais aptos vão sobreviver e os menos aptos vão desaparecer com o tempo. Então, quer dizer, no final das contas, a adaptação dos indivíduos depende dessa seleção natural. Então, nós temos a variabilidade que existe entre os indivíduos. Essa variabilidade é submetida à seleção natural, que, por sua vez, leva a adaptação dos indivíduos ao ambiente que vive, de acordo com a ideia da seleção natural. Beleza? E aí, vejam como é que Darwin explicou a questão do pescoço longo das girafas. Ele disse, olha, meu amigo Lamarck lá, ele não está certo em relação à sua teoria, à formulação de sua teoria. Na realidade, né, o Darwin disse assim, ó, as girafas apresentam pescoço de tamanho diferente. Tem a girafinha de pescoço curto, a de pescoço médio e a de pescoço longo. E aí essa girafa, ela come folhas que estão bem altas, aqui, assim, na copa das árvores. Aí o que é que você percebe? Aquelas de pescoço curto ficam só se esticando, tentando chegar lá nessas folhas. A de pescoço médio também. E aí quem é que vai se sobressair? As que têm pescoço longo, porque vão chegar lá no alimento que elas querem e vão sobreviver. O que acontece então? Seleção natural. Ou seja, há uma variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie, tá? Essa variabilidade é submetida ao mecanismo de seleção natural, e aí isso leva à adaptação do indivíduo ao ambiente em que ele vive, sendo que os mais aptos sobrevivem e os menos aptos desaparecem. Essa é a base da seleção natural proposta por Charles Darwin, que é exatamente o darwinismo. Mas vamos lá, vejam então o que nós temos de diferente entre o Lamarck e o Darwin. Olha aí essa figura interessante aí. O lamarckismo, ele afirma que o ambiente causa transformações. O Darwin não, ele diz que o ambiente seleciona as transformações. Isso quer dizer, em outras palavras, que as girafas, né, para Lamarck, de tanto esticar o pescocinho, né, de pescoço curto, foram adquirindo pescoço longo. Tá? E isso aí foi sendo transmitido aos descendentes. Para Darwin, não. Você tem girafinhas de pescoço curto, pescoço médio e pescoço longo. Olha só essas pescoçudas aí.
elas têm um pescoço grandão, longão. E aí essas girafas de pescoço longo, elas vão, obviamente, obter esse alimento de maneira mais fácil. São selecionadas de forma favorável no ambiente em que vive. Então o ambiente seleciona as transformações que já existem nos indivíduos. Entenderam? Então, para Lamarck, o ambiente causa transformações. Para Darwin, não, o ambiente seleciona as transformações. Então, essas duas teorias, lamarckismo e darwinismo, foram as teorias inicialmente propostas para explicar a evolução das espécies. E aí, você fica com quem? Você fica com Lamarck ou fica com Darwin? E aí eu vou explicar uma coisa importante, interessante para vocês. Tá? Por exemplo, vocês acham que o cara que é halterofilista, que é musculoso, que faz musculação, que pega peso na academia, ele vai desenvolver os seus músculos, ficar fortão, bombado, será que ele vai transmitir essa característica para os seus descendentes? Será? Será que o filho dele já vai nascer todo musculoso, bombado? Ou ele vai ter que desenvolver isso aí indo depois para a academia? Então, se a gente concordar com isso, a gente está concordando com Lamarck, tá? Agora, se a gente não concordar, dizer, não, peraí, entre indivíduos existem variações. Então, os mais aptos vão se sobreviver e os menos aptos vão desaparecer. Daí, então, nós estamos concordando com o Darwin, seleção natural. E, obviamente, que com o passar do tempo, a ideia de Lamarck, ela foi por água abaixo. Ela não é hoje aceita de forma alguma. Até porque nós sabemos hoje que as alterações nas chamadas células somáticas, aquelas relacionadas ao crescimento do indivíduo, à regeneração dos tecidos, elas não são transmitidas aos indivíduos, à prole, à descendência. Somente alterações nas células germinativas, naquelas produtoras dos gametas, é que irão determinar que esses indivíduos, então, possam sofrer transformação ao longo do tempo. Então, a ideia aceita hoje, mais aceita, para explicar a evolução das espécies, é a ideia da seleção natural, ok? Só que aí não para por aí. Não para. Veja só, depois nós temos o surgimento do neodarwinismo, ou teoria sintética. A ciência foi avançando, tá? E aí eles chegaram à conclusão da seguinte situação. Olha, realmente o Darwin está certo, beleza? Só que, como é que se explica a variabilidade entre os indivíduos? São duas situações, tá? Então essa variabilidade é proveniente das mutações e proveniente de um outro processo chamado de recombinação gênica. E como é que ocorre isso? Bom, as mutações ocorrem ao acaso, gente. Ou então elas podem ser induzidas, tá? Nós sabemos isso. Mutação é quando os genes mudam, quando eles sofrem transformação. Recombinação gênica é quando eles se recombinam novamente, formando novas combinações de genes. Então, tudo isso aí, com o tempo, e muito tempo, não é pouco tempo, provoca uma variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie. E daí, a variabilidade que já existe é submetida ao processo de seleção natural. E daí, da seleção natural, os mais aptos sobrevivem e os menos aptos desaparecem. Então, o trabalho de Darwin foi exatamente provar que a questão da seleção natural é fundamental para a evolução das espécies. O neodarwinismo só acrescentou que essa variabilidade ela é conseguida graças, obtida as mutações e também a recombinação gênica que irão ocorrer ao longo de muitas e muitas gerações. Tudo bem? Então tá. E aí, gente, para a gente finalizar, que eu gosto de colocar muito esse exemplo aqui, porque é uma questão prática, é um exemplo de neodarwinismo, é a resistência de bactérias aos antibióticos, tá? Resistência de bactérias aos antibióticos. Muito comum, a gente às vezes, muita gente aqui tem inflamação de garganta, infecção na garganta, inflamação. E a pessoa vai na farmácia e vai lá e compra um antibiótico, uma amoxicilina, esse aí mesmo tem aí, azitromicina, enfim. Daí o que acontece? No primeiro momento a pessoa fica beleza, fica bem e tal, acaba com aquela inflamação, mas depois de algum tempo volta novamente a ter inflamação. Tá beleza? Aí vai lá, compra um antibiótico mais forte, toma uma dose mais forte,
e aí fica bem, e daqui a algum tempo depois, novamente tem a inflamação. E aí diz assim, porra, esse antibiótico, então, ele está determinando aí que as bactérias adquiram resistência. Ou seja, eu estou usando antibiótico e elas estão adquirindo resistência. Aí eu pergunto, será que isso é verdadeiro? Negativo. Tá? Se a gente disser que as bactérias adquirem resistência, a gente estará concordando com Lamarck. E nós vimos que a ideia de Lamarck para a evolução, apesar dele ter contribuído para essa discussão da evolução, é uma ideia, é uma teoria que não é válida hoje nos meios acadêmicos. Agora, a gente tem que dizer o quê? Não, o que acontece é que as bactérias, elas são selecionadas em relação ao antibiótico que a pessoa está usando. Porque, na verdade, o que é que acontece? Aí embaixo você tem, existem bactérias de nível de resistência ao antibiótico muito baixo, médio e muito alto. Então, aí a pessoa toma a primeira vez o antibiótico, e aí utiliza um antibiótico tal, X. As bactérias originais, algumas, elas são destruídas, elas morrem, né? E aí as outras sobrevivem. Agora, por que sobrevivem? Porque foram selecionadas. Então, essa seleção fez com que houvesse futuramente uma multiplicação das bactérias existentes. E a inflamação volta de novo. Então, a inflamação, bebê, vai voltar novamente por isso. Exatamente por quê? Porque as bactérias resistentes foram selecionadas. Aí você pergunta, Edilson, como é que resolve esse problema? Vá ao médico, vá ao infectologista. Ele vai mandar você fazer um exame chamado antibiograma. E aí, para que serve esse antibiograma? Para testar, para saber qual que é o antibiótico que você deve usar para aquele tipo de inflamação causada por bactéria. E aí ele vai prescrever o antibiótico correto e vai prescrever a dosagem correta. Daí você toma antibiótico e aí mata as bactérias, tanto aquelas que você diz resistentes e qualquer outra que seja, porque todas elas, na verdade, têm nível muito baixo de resistência. Então é simples assim, tá? E não adianta, então, se entupir de antibiótico. Até porque, a título de informação, é importante ressaltar que se você toma muito antibiótico, você pode destruir, por exemplo, a flora intestinal, provocar no seu organismo problemas gastrointestinais, diarreia, mal-estar e etc. Porque existem bactérias no nosso corpo que são bactérias fundamentais para a gente sobreviver. As chamadas bactérias da flora intestinal, existem bactérias fundamentais importantes, por exemplo, a absorção da vitamina K, que é uma vitamina muito importante para o nosso metabolismo. Portanto, a questão é tomar um antibiótico que seja eficiente contra aquele tipo de bactéria que está provocando aquela infecção. E aí nós estamos, obviamente, mostrando o exemplo da aplicação do neodarwinismo, né, da seleção do neodarwinismo, que é uma teoria sintética moderna sobre a evolução das espécies. Então, gente, era isso que eu queria colocar para vocês nesse vídeo, né? Colocar sobre a questão da evolução das espécies e, novamente dizendo, uma questão que a gente tem que sempre entender é que nós estamos falando de ciência. E, portanto, falando de ciência, nós devemos falar sobre as teorias evolucionistas do ponto de vista científico. Ok? Então, valeu e até a próxima, tá bom?